Brasília foi um desafio, porque minha mãe era servidora pública federal no Rio de Janeiro, então capital do país. Meu pai trabalhava na empresa que vocês bem conhecem, Açúcar União. Ele era servidor da Açúcar União, funcionário. E era um ultimato, né? Ou os servidores mudariam para Brasília, para a nova capital, ou a outra possibilidade seria a exoneração. Minha mãe, na época, ela era mãe de 3 mulheres. Eu ainda estava para nascer, eu ainda não existia, né? E eu me lembro que, quer dizer, ela contando, né? Ela narrando depois que foi muito difícil. Depois, quando eu já tinha um certo entendimento de mundo, ela falando como vários colegas foram exonerados porque acharam que era uma maluquice ir para o meio daquele fim de mundo, para aquele mato, e que Rio de Janeiro jamais deixaria de ser a capital da República, só que não foi isso que aconteceu. Então minha mãe, né, convida, também fala para o meu pai, olha, é melhor que você venha, né, que mudemos para Brasília e lá a gente se ajusta, se adequa, você vai conseguir um outro ofício. E foi isso, minha mãe era do TCU, Tribunal de Contas da União, e ela vem a família para Brasília, isso em 60. Eu nasci em 61, né? Então você nasce aqui? Nasci aqui. Eu sou Achava que você era brasileiro. do Rio. Não, eu sou brasileiro, família carioca. Aí, aconteceu assim, a gente, né, 60, eu nasci em 61, e logo anos depois veio o golpe civil-militar e meus pais decidem voltar ao Rio. Eu não entendi bem essa decisão da volta ao Rio, porque a vida aqui, óbvio, apesar da tensão, mas a minha família conseguiu um patrimônio, né? Meus pais conseguiram um bom apartamento, uma vida boa. Vocês viviam aonde? O primeiro endereço foi 403, era pequenininho, 403 Norte, que era uma das primeiras quadras, né, do plano piloto. A 403 Norte era muito pequeno. E minhas irmãs mocinhas, adolescentes, muito jovens. E depois o segundo endereço foi 306 Sul, né? Aí meus pais compram um apartamento grande, né? Padrão de classe média, aquela coisa toda, e ficam, né? Moram na 306, isso até 69, então um pouquinho antes de 70, porque 70 a gente já estava no Rio, eu me lembro que 70 estava no Rio. E aí foi uma vida, quer dizer, assim, óbvio que os nossos pais têm as motivações e nem sempre a gente sabe de todas as razões que levam a determinados gestos, né? Mas foi assim, nós moramos, na verdade, eu ainda muito criança, a família muda para o Rio, a gente mora na Tijuca, num bairro do centro do Rio de Janeiro. Depois a gente vai para o subúrbio, a gente mora em Marechal Hermes, a gente mora em Quintino Bocaiúva, que é o bairro do Zico, né, da família do Zico, famoso jogador de futebol. Tinha o Edu também, que jogava no América, irmão do Zico. Depois do Quintino a gente foi para Marechal Hermes, que era um outro bairro suburbano. Depois a gente muda para Niterói, e em Niterói é um momento emblemático, porque é o momento em que os meus pais vão se separar. Eles né, primeiro, naquela época é o seguinte, você tinha que se desquitar e cumprir um tempo e depois você se divorciava, né? Naquela época, inclusive, é que o Nelson Carneiro, irmão do Edson Carneiro, acho que ele era senador da República. Ele é responsável pela lei do divórcio, né? O Nelson Carneiro, né, senador negro, é ele que elabora o projeto. Eu estou lembrando disso que eu achei interessante, muita gente não sabe, né? A lei do divórcio foi de responsabilidade de um parlamentar negro. E meus pais, então, né, abrem, mas e aí tem toda... Nesse momento, minhas irmãs já estão... as 3 irmãs mais velhas já estão casadas e organizando suas vidas, também financeiramente, procurando construir. Minhas irmãs casaram cedo, né? Mas enfim, também para aquela época não era muito estranho você casar com 19, 20 anos, mas essas minhas irmãs, elas ficaram assim, eu, pela lembrança que eu tenho, foi mais ou menos por aí, né? Mas aí você cresce no Rio e retorna para Brasília Sim, quando? então, aí naquela época não tinha esse negócio de guarda compartilhada, é muito recente, né? E então, ainda dependente da minha mãe, estávamos eu e meu irmão.
caçula, então a mamãe volta para Brasília, nesse momento, quando a gente vai para Brasília, ela já tem um outro companheiro, um novo companheiro, e volta para Brasília. A mamãe, o companheiro, que era companheiro dela, né, na época, e mais meu irmão, 4 pessoas. E a gente vai morar na 312 Norte. Isso é na década de 70? Mamãe voltou em 77. Eu precisei ficar mais um tempo no Rio, porque eu fiquei de recuperação na escola. E aí aconteceu que logo depois eu fui aprovado e tudo, né? Então a família vem em 77, eu volto em 78, né? E aí ela já está estabelecida, morando na 312. E eu nem sabia que a 312 era uma quadra tão importante na história de Brasília, por conta, né, de toda a efervescência cultural, né? Eu sempre gostei. A gente foi morar lá e eu gostei da 312 de graça, né? Nunca esqueci daquela quadra, 312 Norte, a quadra do Cabeças, né? O Concerto Cabeças, e de tantos eventos importantes, e de tanta gente que passou por lá, né? Vários artistas, inclusive.